Boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nós, homens e mulheres cristãos, temos as Escrituras Sagradas como nossa única regra de fé. E nós sabemos que nelas estão contidas a vontade de Deus, a vontade de Jesus, pelos profetas, pelos apóstolos. Nós temos aqui todos os elementos necessários e suficientes para a formação de um caráter cristão e para o aprimoramento de um caráter cristão. Sim, Jesus, na sua obra salvadora, na sua obra redentora, na sua obra de salvação, ele exerce obrigatoriamente sobre os seres humanos duas ações. Uma delas, a primeira, é uma ação soberana, um exercício que somente Jesus, ou então o Espírito Santo de Deus, pode exercer. E existem outras ações que não são ações soberanas de Jesus, são ensinamentos que Jesus deixou. Então Jesus está presente nas Escrituras Sagradas obrigatoriamente como soberano e Senhor e obrigatoriamente como mestre. Essas duas condições são indissociáveis porque elas são necessárias de modo conjugado, de modo sequencial, para forjar um caráter cristão e para aprimorar um caráter cristão com conhecimento, méritos e obras. Então, essas duas condições de Jesus, ele mesmo deixou bem claro no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais de mestre e senhor, pois bem, eu sou. Eu sou mestre porque eu vos ensino, e eu sou o Senhor e soberano porque eu exerço sobre vós uma série de ações que só eu, ou então o Espírito de Deus, podem exercer. Então, Jesus é soberano e Jesus é mestre. Qualquer pessoa que negar as duas condições está chamando Jesus de mentiroso e estará corrompendo a estrutura sagrada das Escrituras. Então, a Bíblia não está sujeita à vontade de homens, de mestres, de filósofos, sejam eles cristãos, espiritualistas, católicos ou de qualquer religião, seita ou doutrina. As Escrituras Sagradas são a única regra de fé, e eu disse e vou repetir, todos os elementos necessários para a formação do caráter cristão e a salvação do homem, e para o aprimoramento do homem salvo, estão contidos nas Escrituras. Nós não precisamos de nenhum ensinamento superior, diferente, mais moderno. Nós não estamos interessados, e as próprias Escrituras nos advertem várias vezes que outros ensinamentos, ou aparentemente mais novos, ou aparentemente superiores, seriam rejeitados, deveriam ser rejeitados, porque seriam anátema, seriam malditos nesse contexto bíblico. Nós temos seitas espiritualistas que, no caso, não aceitam esse caráter das Escrituras como única regra de fé. Não aceitam que Jesus seja soberano e mestre. Tudo que for soberania, essas seitas rejeitam. E nós vamos explicar por quê, é muito fácil. Tudo que for soberania de Jesus, exercício soberano, ou exercício soberano do Espírito Santo, eles não aceitam, eles rejeitam, até mesmo escarnecem. Mas é contido nas Escrituras. Eles só aceitam o que é maestria de Jesus. Jesus como didata, Jesus como mestre,
Jesus, quando leciona, quando ensina, aí eles aceitam. A condição soberana de Jesus forja o caráter cristão. E a condição de Jesus, mestre, aprimora o caráter cristão. Ninguém pode viver apenas da soberania de Jesus e ninguém pode viver apenas da maestria de Jesus. Isso é fragmentar a vontade de Deus, a obra salvadora de Jesus e a própria teologia cristã. A pessoa pode inventar qualquer teologia pessoal, mas se qualquer pessoa aceita ou doutrina, criar para si uma doutrina, seja ela qual for, baseada na fragmentação da integridade das Escrituras, estará criando uma doutrina que, por mais simpática que possa ser aos homens, é detestável perante Deus. Vamos ver, por exemplo, alguns ensinamentos espiritualistas, como o que foi codificado no século XIX, e que seriam ou agradáveis ou desagradáveis, ou aceitáveis ou não aceitáveis, segundo esses homens. Muito bem. Deus jamais autorizou a que homem, filósofo, mestre ou sacerdote mudasse qualquer coisa nas Escrituras ou tirasse alguma coisa. Nem colocar, nem tirar. Vamos ver algumas coisas e vamos analisar rapidamente. Na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz o quê? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Falou em fé, mas falou em obras, isso significa o quê? Maestria de Jesus. As seitas espiritualistas aceitam. Os iluministas aceitaram. O senhor Rivail Denizar, conhecido como Allan Kardec, logo aceitou, e hoje os seus seguidores aceitam. Porque não é soberania, é ação didática, é ação da maestria de Jesus. Vamos ver outra passagem. Essa primeira, então, seria perfeita. Vamos ver uma aqui que não seria aceita. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 14, no qual temos a redenção, falando de Jesus, no qual Jesus temos a redenção, a remissão de nossos pecados. Não seria aceito pelos iluministas da época, porque é uma ação soberana. E hoje também os seguidores dessa doutrina, codificada no século XIX, não aceitam nada que seja vinculado à soberania de Jesus, porque eles dizem que o homem tem capacidade moral e espiritual de atingir os mais altos níveis morais e espirituais por esforço próprio, sem a intervenção de ninguém, muito menos a intervenção de Jesus ou do Espírito Santo. Isso eles determinaram. Isso não está na Bíblia. Eles determinaram que essa passagem que foi lida é uma das passagens que não teria valia nenhuma. Vamos ver uma aqui. Vamos ver Carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. De jeito nenhum. Soberania de Jesus. Aonde entra a soberania de Jesus, a codificação do século XIX não tolera a soberania de Jesus.
Se fosse ensinamento, sim, mas ação soberana, não. O homem tem que reconciliar-se com Deus através de méritos pessoais e obras de amor, caridade e conhecimento. Então, você vê que eles concordam ou eles discordam segundo o seu bel prazer, sem a autorização de Deus, não baseado em nenhum raciocínio e não baseado em nenhuma revelação, mas numa rebeldia contra a palavra de Deus. Uma rebeldia contra a integridade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver outra aqui. Por exemplo, temos aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. É uma recomendação de Jesus, portanto, uma maestria. Antes que crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Eles concordariam: crescei no conhecimento, mas não crescei na graça, porque eles não aceitam nenhuma concessão graciosa por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então seria um termo que causaria polêmica, causaria, no caso, discussão, porque é, no caso, uma mistura de ação soberana e de ação magistral. Temos um aqui que seria perfeitamente aceito. Está em Provérbios, capítulo 4, versículo 5. Não tem nada de soberania. Então, o codificador aceitaria e os seus seguidores hoje aceitam. Provérbios, capítulo 4, versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Perfeitamente. Então nós vemos que isso serve, mas isso não serve. Isso presta, mas isso não presta. Isso é de acordo com a nossa vontade, mas isso aqui não é de acordo com a nossa vontade. Isso aqui é dogmático e também incoerente, mas isso aqui nos parece racional. É possível que uma pessoa faça isso? Fizeram e fazem. Seitas e doutrinas, principalmente espiritualistas, fazem o que bem entendem com as passagens bíblicas, e nós temos essa experiência diária em certas apologias, alguns estudos, algumas trocas de apologias e contra-apologias, e nós vemos que isso é verdade absoluta. Por que a soberania de Jesus nunca é aceita pelo codificador do século XIX? Porque no século XIX, na era do chamado Iluminismo, também chamado Lightning, ou século das luzes, os homens estavam cansados do absolutismo da Idade Média. Isso, o absolutismo tanto dos governos absolutistas quanto da pressão que a Igreja Católica Apostólica Romana exercia em toda a sociedade, com seus dogmas, com a sua autoridade, com o seu poder, com o seu caráter hermético. Então, o caráter absolutista dos governos, dos governantes e da própria Igreja Católica despertou em muitos homens desde a Idade Média, e isso ficou acentuado no final da Idade Moderna, durante o chamado Iluminismo,
despertou aversão a toda a tutela. Tudo que parecesse tutela, soberania ou supremacia, ou exercício soberano, estava rejeitado. O homem agora, diziam eles, aprendeu a raciocinar. Muito bem, isso trouxe grandes benefícios em muitas áreas das atividades humanas. Política, administração, economia, artes, etc. Mas trouxe prejuízo, trouxe trevas. Não foi apenas um período de luzes, foi um período de trevas também, quando o homem, utilizando o seu critério puramente humano, ousou rejeitar as revelações de Deus e selecionar nas Escrituras Sagradas o que é lógico e o que não é lógico, o que é aceito e o que não é aceito, o que é de acordo com a nossa vontade ou o que não é de acordo com a nossa vontade. Então, com isso, essa codificação fragmentou os ensinamentos bíblicos. Eles não criaram nada melhor nem nada superior. Eles não criaram nenhum novo cristianismo, nem um cristianismo mais moderno, nem um Jesus melhor, nem um Deus mais amoroso, nem um Jesus mais caridoso. Nada disso aconteceu. Não teriam eles criado um cristianismo mais inteligente? Também não aconteceu. O que aconteceu é que o mesmo cristianismo de séculos atrás e de hoje é o mesmo cristianismo. Ou a pessoa vive o verdadeiro cristianismo ou vive um falso cristianismo. Todo cristianismo que fragmenta as Escrituras Sagradas, tenta rejeitar a ação soberana de Jesus ou a ação soberana do Espírito Santo, está fugindo à obra salvadora de Jesus, está fugindo à integridade das Escrituras, está descaracterizando a obra salvadora e redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ninguém está autorizado no céu ou na terra para fazer das Escrituras o que bem entendem. Mas há homens que ainda fazem isso e eles brigam por isso, lutam por isso. E nós podemos provar, não apenas como nós mostramos aqui, como uma série de outros documentos que são doutrinas modernas, mas que cometem o mais velho erro do mundo: negar as revelações de Deus em Jesus, nos profetas e nos apóstolos. Negam a existência do Espírito Santo, negam a divindade de Jesus, negam a salvação pela graça mediante a fé, exuberam quando falam de méritos, conhecimento e obras. Agora, falam em fé, existe um desdém e até mesmo um escárnio. Nisso eu dei aqui de modo breve a explicação porque a doutrina codificada no século XIX não tolera os aspectos soberanos de Deus Pai, de Jesus e do Espírito Santo. Jesus, Senhor e soberano, para eles, de modo algum. Não só no século XIX, como hoje também. Jesus, para nós, é apenas o professor, o didata, o que leciona, o que traz conhecimento e que traz informações. O eterno mestre, mas nunca Senhor e soberano, porque nós, homens ditos iluminados, ditos racionais, não permitimos que Jesus se manifeste como Senhor e soberano. Ele vai se manifestar conforme nós determinarmos, dizem eles. Que isso sirva de alerta a todos nós cristãos e às pessoas que pressupõem ter à sua disposição um pressuposto cristianismo melhor,
pressuposto cristianismo superior ou pressuposto cristianismo moderno. Isso simplesmente não existe. Vigie. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.